e no melhoramento dos espaços públicos e do modo geral na gestão urbana e na questão das políticas públicas para os centros das cidades. Portanto, isto é mais o contexto, e eu vou recuar no tempo de modo a vocês perceberem como é que as políticas públicas são complicadas, e o que é hoje verdade, passado 10 ou 15 anos, pode já não ser a verdade total que era no passado, não é? E eu apercebi-me disto quando fui estudar para os Estados Unidos, há umas décadas atrás, e quando eu fui para os Estados Unidos tinha a sensação que os Estados Unidos, que era o país dos automóveis, que era um país muito grande, bastante diferente de Portugal e dos países europeus, e onde as distâncias eram bastante longas, e daí então a necessidade do automóvel, mas não me apercebi dos altos níveis de consumo. E os Estados Unidos, como vocês sabem, têm, de certo modo, tirado proveito desta grande dimensão para construírem cidades novas, para crescerem as cidades que têm, e isto muito na base do automóvel, ao contrário das cidades europeias, onde nós ainda temos mais tentativas de revitalização urbana, e temos cidades compactas, e ainda pensamos um pouco mais na gestão urbana integrada das áreas urbanas e das metrópoles. E, portanto, este primeiro slide mostra-vos esta ideia do país dos automóveis, do consumo não só dos automóveis, mas do consumo do modo geral, não é? Em termos da pessoa que vai à loja, que vai ao centro comercial, que vai ao armazém comercial e faz compras e leva para casa, e utiliza e descarta, e depois o descarte vai para o lixo, aquilo que nós comumente chamamos lixo, e os resíduos sólidos urbanos, não é? E eu quando fui para os Estados Unidos, estava muito interessado em perceber os mecanismos de revitalização urbana, e estava tão interessado nas questões de modernização do comércio e nas questões de melhoramento dos espaços públicos urbanos, que eu quase que me esqueci desta ideia, que depois me apercebi alguns anos mais tarde, que é, se nós incentivarmos a revitalização urbana e o melhoramento dos centros das cidades, e ajudarmos à modernização do comércio, indiretamente estamos a fazer com que mais pessoas consumam um maior volume de materiais, de produtos, de coisas, vá lá, não é? E que na ótica da sustentabilidade ambiental, nós quase que nos esquecemos. A prioridade é a revitalização urbana, é, de certo modo, a qualidade de vida, a modernização do comércio tradicional, mas depois esquecemos que o lado indesejado desta revitalização urbana é, por um lado, a nubilização, não é? Que pode levar à gentrificação, ou o que nós chamamos de gentrificação, onde as pessoas que residem nos centros históricos não têm possibilidades de se manter naquelas áreas, e têm que passar a viver nos subúrbios, ou são, de certo modo, expulsas para outras áreas, e que essa nubilização leva a um aumento do consumo dos bens, não é? E o que é que acontece a muitos desses bens? Que no fundo aqueles saquinhos, ou os saquinhos de plástico, ou os sacos dos embrulhos, e esta tendência de estar constantemente a comprar, porque é apelativo e é barato, e é feito na China e chega à Europa e aos Estados Unidos de um modo mais barato, nós esquecemos quase desta necessidade de também incentivar o consumo sustentável. E no fundo é isto que eu vos venho aqui apresentar, com um conjunto de slides baseado em diferentes artigos e em livros que publiquei ao longo destas 2 décadas, onde só mais recentemente, quando eu comecei a pensar, o que é que me falta aqui? E o que me faltava aqui era tentar perceber o consumo sustentável. Portanto, não é só incentivar o consumo, mas é fazê-lo de um modo sustentável, onde a pegada ecológica não seja tão elevada
ao ponto de estarmos a esgotar os recursos finitos, não é? E, portanto, aqui são duas imagens que eu retive quando cheguei aos Estados Unidos e quando fui visitar a Times Square. Portanto, como vocês sabem, a Times Square tem aqueles holofotes, tem aquelas luzes todas, não é? E tem uma grande atividade, muito comércio, mas eu fiquei impressionado com todos esses aspectos da paisagem urbana. Mas, por outro lado, também me chamou a atenção a existência de brigadas de limpeza que estavam prontas a limpar os detritos, o lixo que se acumulava da passagem de centenas e centenas e milhares de pessoas por esta área central da cidade de Nova Iorque. Quando fui visitar Filadélfia, apercebi-me também dos melhoramentos urbanos, do alargamento dos passeios, do embelezamento das ruas, do mobiliário urbano, da sinalética urbana, das paragens dos autocarros, das floreiras, todo um ambiente urbano que estava a ser preparado no âmbito de operações de revitalização urbana para atrair as pessoas de regresso ao centro da cidade, não é? Mas eu, como muitas das outras pessoas, fiquei encantado com todas estas estratégias que estavam a ser implementadas e não dei pelo que estava em falta. E eu só me apercebi do que estava em falta quando, depois de recomendar operações de revitalização urbana à moda americana, não é, de melhoramento dos espaços públicos, constatei que nós ainda estávamos a enviar muitos resíduos para aterros e que tínhamos taxas de reciclagem e de reuso de materiais muito abaixo dos praticados nos vários países da União Europeia. E foi aí que eu me apercebi do que estava em falta na pesquisa que andava a fazer. Aqui esta ideia dos Estados Unidos, muitas pessoas, muito lixo, não é? Estamos a falar de 300 milhões de pessoas, comparado com os 10 milhões que nós temos cá em Portugal. E o que é que acontece a muitos destes resíduos sólidos urbanos? Muitos deles vão para aterros sanitários, não é? São cobertos com terra, de modo a diminuir os cheiros e a dispersão do lixo urbano, e depois há canalizações que são feitas de modo a captar o gás para criar energia renovável, não é? E, portanto, esse é um aspecto positivo dos aterros, quando os aterros são bem feitos, mas que nem sempre é o caso. Já começa a ser uma prática bastante melhor do que era há uns anos atrás, mas devido ao facto de muitos materiais que poderiam ser reciclados e que ainda continuam a ir para os aterros porque não há uma separação seletiva desses materiais, ainda constatamos o aumento quase desmesurado dos aterros sanitários, não só nos Estados Unidos, mas ainda em Portugal. Eu devo dizer que a situação está bastante melhor agora que estamos em 2023, mas quando eu comecei com esta ideia por volta de 2016, 2017, ainda tínhamos muito trabalho para fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 97% do lixo pode ser reciclado. Ora, isto é uma percentagem enorme, não é? E que eu, por acaso, não tenho conhecimento dos níveis no Brasil, mas sei que há pesquisa há bastante pesquisa feita sobre os aterros, sobre a gestão dos resíduos sólidos e sobre o comércio e sobre a revitalização urbana no Brasil, mas não tenho noção das percentagens agora de momento. Mas ainda em Nova Iorque, houve uma tendência para selar os aterros sanitários antigos e para os transformar em parques. Portanto, uma das estratégias foi o aproveitamento dos gases para a produção de energias renováveis e outra tendência, e isto foi no maior aterro sanitário, eu penso que dos Estados Unidos,
que se chama, já não se chama, mas chamava-se Fresh Skills, que fica abaixo de Manhattan, da ilha de Manhattan, um bocadinho, mas a ideia foi criar fazer daquele aterro um parque para as pessoas que vivem na metrópole de Nova Iorque. E isto com base no princípio da cidade sem resíduos, que é aquela Zero Waste City, não é? E então este é um princípio que, de certo modo, articula esta pesquisa que eu vos estou aqui a apresentar. Uma das um dos principais objetivos, e que é de fácil concretização, é a separação do lixo orgânico do lixo que pode ser reciclável, não é? E muitas cidades nos Estados Unidos já têm práticas correntes, por exemplo, aqui apresento-vos o exemplo de São Francisco, onde os orgânicos são completamente separados, porque há recipientes próprios para fazer essa seleção na origem. Não é necessário fazer a posteriori, não é? Aqui agora começo a deixar os Estados Unidos e a tentar pegar na realidade nacional de Portugal. E aqui, quando eu visitei Macau, na Ásia, encontrei este mural junto do templo de Amá, que deu origem ao nome de Macau. E se vocês verem a caricatura, são dois miúdos a conversar e um deles atira um troço de maçã, um resto de maçã, para o chão, não é? E depois aparece a outra miúda a apontar o dedo, a dizer, isto não se faz, não é? E então eu aqui estou a tentar dizer que deixamos uma herança em Macau, não só a herança daquele templo que foi a primeira universidade na Ásia, que deixámos uma presença física, mas ainda uma presença cultural que a pouco e pouco que se tem mantido. E agora, aquilo era uma fotografia que eu tirei, penso que em 2011, quando estive lá de passagem, mas por volta dessa altura tínhamos a investigadora Luísa Schmidt em Lisboa a escrever um livro com este título, País Insustentável, que Portugal que era um país insustentável. E porquê? Porque ainda tínhamos práticas que já não eram aceites noutros países e ainda tínhamos que caminhar no sentido de uma maior sustentabilidade. E então eu achei que era interessante, e ela, não só neste livro, mas em outros trabalhos que tem escrito, tem documentado, documentou, agora já nem tanto, porque a situação está bastante melhor, mas documentou lixeiras a céu aberto, ainda no início do virado do século, não é? Resíduos, sucata, lixo, onde não deviam estar. Naquela ideia de que atirávamos a casca ou o troço da maçã, ou deixávamos cair o papel e ele ali ficava, ou uma garrafa, depois de bebermos o sumo ou a água, e no fundo, comportamentos quase cívicos que nós poderíamos utilizar para passar uma mensagem diferente e que, no virado do século, não estavam ainda, de certo modo, enraizados em Portugal. Ou estavam em algumas partes do país, e em algumas cidades, em algumas metrópoles, mas não noutras áreas. E isto também um bocadinho a propósito deste discurso, e espero que não pensem que eu estou a ser miserabilista, mas a propósito, por exemplo, da pergunta que o professor Silva fez hoje de manhã ao professor João Ferrão, de Lisboa e das metrópoles, e o resto, não é? E o interior, ou as áreas de fronteira. E então eu tenho aqui que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Portanto, isto é um slogan que já tem uns 50, 60 anos, não é? Mas que o ditado é antigo, agora começamos lentamente a instalar as papeleiras, a instalar os recipientes para a reciclagem, para a separação do vidro, do cartão, do papel, mas tem sido um processo relativamente lento se o compararmos com outros países da União Europeia.
E eu penso que é bastante importante nós não perdermos esta noção que estamos na União Europeia. A União Europeia trouxe coisas boas, trouxe outras menos boas, mas nós temos que olhar sempre para o patamar mais elevado, de modo a evitar erros que podiam ser evitados anteriormente e que se calhar ainda continuam, ainda perduram no tempo. Do outro lado tem uma fotografia ou duas fotografias que mostram qual é o caminho, não é? Em termos de deixar o lixo, deixar os resíduos no passeio e esperar que alguém os leve, não é? Sem uma grande preocupação. A preocupação única é que pagamos uma taxa moderadora de recolha de lixo e achamos que isso que é o suficiente, mas não é. Temos que ir muito mais além do que isso, não é? E, portanto, é esta ideia que eu quero aqui passar, em que, por exemplo, áreas como a Expo 98 em Lisboa, onde eles têm aqueles sistemas onde a pessoa deita o saco e há uma sucção e o saco vai parar a um armazém que está enterrado debaixo dos prédios, não é? E há uma gestão bastante avançada tecnologicamente, falando da gestão desses resíduos. Mas só temos uma Expo 98, depois tivemos outros programas de revitalização urbana, de requalificação do espaço público, etc. E pronto, é um bocadinho esta ideia. Aos poucos e poucos, como eu vos estava a dizer, aqui é um exemplo em Lisboa, uma área bastante central de Lisboa, onde observamos então a instalação destes contentores que estão parcialmente enterrados e que reduzem aquele lixo que se amontoava nos cantos, nos quarteirões, nos espaços públicos. E não só em Lisboa, mas também no Porto, ainda no âmbito de operações de revitalização urbana, de projetos de urbanismo comercial, e não só. A figura está um bocadinho escura, mas aqui do lado esquerdo veem que também tem lá aqueles caixotes de recolha seletiva de resíduos sólidos. Portanto, a minha ideia era, quando eu comecei com esta área de pesquisa, era pegar nos trabalhos que tinha feito do urbanismo comercial e ver se havia uma correlação direta entre o melhoramento dos espaços centrais das cidades e o aumento de produção de resíduos ou o do envio para aterros. E então o que eu fiz foi, para além de andar por várias cidades do país, peguei em dados estatísticos e em taxas de adesão aos projetos de urbanismo comercial e fui ver se havia essa correlação ou não. Eu já vos vou mostrar 3 gráficos que, de certo modo, sintetizam os resultados que eu conseguia obter, mas aqui é só exemplos, só para vocês terem uma noção que estas papeleiras, que estes caixotes, isto pode ser feito de um modo bastante atrativo e que se pode enquadrar nos projetos de revitalização urbana, de urbanismo comercial. Aqui vemos, por exemplo, o mobiliário urbano que numa área muito próximo da Times Square, onde aqueles caixotes foram desenhados de um modo bastante atrativo e estão em espaços públicos, perto de parques e jardins, e de certo modo há um grande interesse no embelezamento da paisagem urbana. Sim, sim. Aqui, ainda em Pelotas, no Rio Grande do Sul, só para vos mostrar a separação do reciclável do orgânico, não é? Quer dizer que esta ideia que encontramos em diferentes contextos geográficos e aqui este quadro, este esquema mostra o percurso dos resíduos sólidos desde a recolha, onde pode ser a recolha seletiva ou a recolha diferenciada, a passagem pelo centro de triagem e o que é que acontece aos resíduos quando entram no centro de triagem, os que são rejeitados, os que vão para aterros, os que são incinerados, ou os que que podem ser reaproveitados em termos de reciclagem e de reuso. Este gráfico penso que é bastante expressivo. Este não é ainda um dos 3 que eu vos mencionei, mas esses vêm já de seguida. Mas este mostra que de 1995 para 2014
a quantidade de resíduos sólidos que tem sido depositada em aterros tem vindo a diminuir. E porquê? Porque há uma valorização multimaterial bastante grande, ou tem havido nos últimos anos, o que é um passo bastante positivo que nos leva aos níveis mais elevados dos países da União Europeia. Eu penso que isso que é bastante importante. Portanto, o que eu fiz foi ver onde é que os projetos de urbanismo comercial em Portugal, que tiveram lugar entre 2007 e entre 1997 e 2007, onde é que estes projetos investiram mais dinheiro na revitalização e na requalificação do espaço público e na modernização dos estabelecimentos comerciais. E cheguei à conclusão que esse investimento tinha sido feito sobretudo em 4 distritos do norte do país. Em Aveiro, em Braga, no Porto e em Viana do Castelo. E então o que eu fiz foi pegar nas várias cidades e vilas destes distritos e comparar as taxas de adesão aos projetos de urbanismo comercial com a informação que obtive da Prodata de captação de resíduos sólidos e de reciclagem. E então, este é um dos 3 gráficos que eu vos queria mostrar, onde as barras indicam a taxa de adesão, e aqui chegamos à constatação que nas cidades onde as taxas de adesão aos projetos de urbanismo comercial as cidades que tiveram mais altas taxas de adesão foram as cidades também onde menos resíduos sólidos foram enviados para aterro, o que é uma boa notícia, de certo modo, não é? E que de certo modo me contradiz aquela intuição inicial que eu tinha sobre esta relação. Depois quis também perceber o que é que acontecia em termos de norte-sul, em termos de geografia, e cheguei à conclusão que desses 4 distritos, quando começamos a descer de norte para sul, que há também uma diminuição do envio para aterro. Em termos geográficos, eu penso que tenho alguns geógrafos na audiência, nós tentamos sempre mapear e tentar perceber como é que são as dinâmicas, e esta foi uma dinâmica importante, se eu excluir a área metropolitana do Porto, que é uma cidade enorme, que é uma área metropolitana grande, não é? Com 9 municípios, e então se nós excluirmos isso, há uma tendência, quando vimos de norte para sul, de envio de resíduos para aterro. O último gráfico, que é este, documenta a evolução das taxas de adesão com a reciclagem dos resíduos urbanos. E o que é que nós podemos constatar? Que quando aumenta a taxa de adesão, ou quando aumentou, neste caso, a adesão aos projetos de urbanismo comercial, também se verificou um aumento dos níveis de reciclagem. Isto porquê? Porque o tratamento dos espaços públicos, tal como eu vos mostrei em algumas daquelas fotografias, tiveram em conta a instalação destes novos recipientes de mobiliário urbano que em algumas partes das cidades que foram intervencionadas, levaram as pessoas a terem um comportamento diferente, não é? Eu fiquei bastante contente com estes resultados, mas cheguei à conclusão que ainda era necessário, de certo modo, alterar os hábitos da população. E porquê? Porque as taxas de adesão têm sobretudo a ver com áreas centrais das cidades. E quando nós consumidores, quando vamos aos centros das cidades, por vezes compramos as coisas lá, mas não as consumimos lá, não é? Levamos para casa. E então a taxa de adesão só por si não revela, é um indicador que é importante, mas não revela a verdade toda. E então eu acho que, de modo a nós termos uma noção bastante mais completa, temos que ter em atenção aquele modelo da cidade sem resíduos, não é? Da Zero Waste City, assim como os três R's, não é? Que é o R da redução, da reciclagem e da reutilização, que eu penso que são princípios bastante importantes,
que são bastante conhecidos em termos do planeamento ambiental, mas que se calhar que os temos que trazer também para a esfera urbana e da requalificação urbana. E por outro, e isto de modo a fomentar o quê? A fomentar o consumo sustentável, não é? E a baixar a pegada ecológica dos recursos finitos, do consumo de recursos finitos. Muitas vezes nós vamos às lojas e o que é que nós pensamos? É uma boa compra ou não? 30 segundos. É uma boa compra ou não? Não é? E não estamos a pensar se estamos a aumentar a pegada ecológica ou se não estamos. E então eu penso que esta ideia do consumo sustentável é ainda bastante importante e tem que ser tratada no futuro. Para terminar, tenho apenas 2 slides. O que é que ele diz? Fala-nos da economia circular. O que é a economia circular? A economia circular recebeu bastante atenção recentemente e a ideia é pegar naqueles 3 R's e enquadrar os resíduos nestas cadeias de valor, de modo a que não percamos o valor que poderia ser perdido se os resíduos sólidos fossem ou se forem para os aterros sanitários, não é? E então há aqui uma recirculação de todo o material que é consumido em cadeias de valor, em cadeias económicas de valor, que é um princípio bastante importante. Voltando a Nova Iorque, o fecho da Broadway em 2010 trouxe... E eu mostro-vos esta fotografia só para vos caracterizar o que tem sido feito também em muitas cidades portuguesas, o aumento da calçada e dos calçadões, não é? Das áreas pedonais, que tem sido bastante positivo. Por um lado, há menos poluição atmosférica, menos carros, as pessoas andam mais a pé, mais qualidade de vida, mas se calhar mais consumo. Por isso é que eu coloquei ali um ponto de interrogação na palavra consumo, não é? Que temos que ter em atenção esta ideia do consumo e de, se calhar, também formular mais ou incentivar mais a economia circular. Se vocês estiverem interessados em ler mais sobre coisas que eu tenho escrito sobre o urbanismo comercial e sobre revitalização urbana, sobre transportes sustentáveis, estes são alguns dos trabalhos que eu tenho publicado nos últimos anos e é só. E termino aqui, que já me excedi no tempo, por isso muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenha sido útil. Ok, obrigado. Obrigado. E vamos então prosseguir. Eu peço desculpas de estar pressionando, é que tem 4 ainda. Trabalho com tanta qualidade, todos que estão sendo apresentados, mas tem um tempo, né? Tem 4 grupos. Bem, em seguida, vamos chamar então a professora Alexandra Maria Vieira Muniz, é online o trabalho dela, Reestruturação Urbana e Comércio, o Centro Fashion em Fortaleza. Bom dia a todos e todas, estão me ouvindo? Olá, bom dia, sou a professora Alexandra, como o professor Bozachello bem colocou. Eu não sei se está sendo possível. Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos lhe vendo muito bem, pode prosseguir, será um prazer ouvi-la, professora. Obrigada, professor Bozachello. Só gostaria de saber se é possível, né, colocar aqui na tela. Eu vou disponibilizar aqui, tá bom? Socializar Tá ótimo. a apresentação, tá Só bom, gente? Só cuidado com o tempo, professora. Professora, tá? Certo, eu vou começar tá já a colocar aqui o meu cronômetro, tá? Na minha fala. E vou... Esse trabalho foi feito em conjunto, o professor e comigo, é um projeto que nós desenvolvemos junto com a Universidade de Le Mans, na França. Né? Pronto, iniciando, ok? Como o professor está falando, né, com relação à própria metodologia do trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com o professor, né, Arnaud de Le Mans, certo? Para a gente poder entender, né, a importância e a dinâmica, né, do comércio nas áreas centrais. O título, né, da pesquisa em andamento, que vai ser socializada aqui, é Reestruturação Urbana e Comércio, o Centro Fashion em Fortaleza. Né? Aqui é apresentado, no caso, por mim, e desenvolvido em conjunto com o professor Bozachello, que também é professor, né, titular
emérito aqui da Universidade Federal do Ceará, LAPU, né, UFC, em parceria também com o Observatório das Metrópoles e o programa, né, de pós-graduação, além do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Então, gostaria, né, de primeiro contextualizar, né, o desenvolvimento e a importância dessa pesquisa, que ela surge em meio, né, a esse contexto de degradação das áreas centrais, né, que é bastante recorrente no Brasil, né, e em outras cidades também do exterior, né. Então, é uma resposta a esse processo, né, que tem se estabelecido também de políticas de revigoramento, né, das cidades, porque muitas cidades que vivenciaram, né, a decadência de seus centros tradicionais, elas empenham-se nessa tarefa de requalificar e reestruturar suas áreas centrais, né, visando aproveitar toda a infraestrutura instalada, né, desfrutar, né, do capital simbólico, né, que possuem, e envolve também, claro, a questão, né, da renda fundiária. Então, sobre esse tema, né, inclusive, Maricato, ela tem, né, desenvolvido também várias pesquisas e trabalhos e publicações, né, falando sobre as áreas centrais, né, que elas são dotadas de infraestrutura, né, excepcional, e em relação às demais regiões, né, da cidade, os centros metropolitanos, eles vêm sofrendo, né, um significativo esvaziamento. E aí, onde é que se insere, né, Fortaleza? Fortaleza, ela está inserida nesse rol de cidades de grande porte, né, que tiveram um passado colonial reconhecido pela valorização do seu arquivo, né, o seu acervo, no caso, né, arquitetônico, traçado, né, de ruas, igrejas, né, suntuosas, tudo isso, né, o legado ao longo do tempo, né, do seu patrimônio, né, um forte teor, né, artístico também. Então, quando comparado a outras cidades, né, como Recife, né, Salvador e São Luís, a gente vê também essa discrepância, né? Ao contrário, né, Fortaleza, ela só vai adquirir mesmo essas seções urbanas, pegando um pouco, né, do histórico, compatíveis com as cidades do século, né, XIX, com o advento do mercado algodoeiro, né, quando se transforma, no caso, né, nessa questão da coleta, né, e da exportação, e daí é que eu trago para cá um estudo de caso, onde, no caso, foi lugar de produção, né, têxtil, produção de redes, né, a partir da produção, né, têxtil, né, e esse lugar hoje é refuncionalizado como espaço de comércio, que é o Centro-Oeste, que eu vou vos apresentar aqui. Então, nessa contextualização, já falei um pouco onde é que se insere o processo de reestruturação urbana, né, de Fortaleza. E na linha do tempo, né, se a gente for ver também, não tem como a gente negligenciar, né, o próprio projeto que tem na área central, né, de Fortaleza, né, de requalificação, de reestruturar essa área central, com o projeto do novo centro, ele vai perpassar na linha do tempo, né, todos esses outros planos, né, diretores, né, toda essa questão do planejamento urbano, né, que a gente não pode deixar, né, de destacar, mas infelizmente devido ao pouco tempo não vai dar para a gente se deter. A questão, né, da pesquisa também que foi ressaltada, que é em parceria, né, com o Le Mans, e é também objeto, né, de estudo também do CNPq, no projeto Universal, que foi aprovado pela universidade, e também de iniciação científica da FUNCAP. Então, aqui um pouco para espacializar, para quem não conhece, né, aqui é o centro, né, de Fortaleza, e aqui eu procurei evidenciar alguns equipamentos, né, ligados, né, ao comércio popular de confecção, né, no centro de Fortaleza, né, dentre eles o Centro-Oeste, que está na adjacência do centro. E aí ele inicia, né, a partir de feirantes, né, na José Avelino, e que é algo muito forte aqui em Fortaleza, esse comércio popular. Inclusive, né, tem raio, né, rede de influência internacional, né, e estudos já realizados, orientados também pelo professor Bozachello, né, por Etienne, por Marlon, né, por mim também, no doutorado, né, tem alcance, né, internacional em Guiana Francesa, né, Suriname.
fora, né, o espaço, né, nacional em outras regiões, e isso impacta também nos serviços, né? A questão de rede hoteleira, que é muito comum hoje, os grandes, né, centros comerciais estarem também com redes de hotéis, né, transporte, uma série de serviços, né, atrelados. Então, aqui um pouco para vocês se aproximarem dessa realidade. O centro, né, de Fortaleza, ao longo do tempo, né, com as subcentralidades, né, com o crescimento também, as opções dos shoppings nos bairros, né, com a institucionalização da região metropolitana de Fortaleza, né, com os investimentos, né, também em mobilidade urbana, né, em equipamentos urbanos, né, desenvolvimento dos transportes das comunicações, o centro hoje ele passa a ser visto como o centro da periferia, né, como, por excelência, o lugar do comércio popular, né, do circuito inferior da economia, né, o que movimenta mais do centro, né, mudou, né, no caso, o público maior que antes predominava no centro, que era a elite fortalezense, né. Então, na linha do tempo, para a gente entender, né, onde se insere aí o Centro Fashion, né, que é o equipamento aqui que eu vos trago, a gente vai ter desde os anos 80 já ocupando as praças, esses feirantes, né, ligado a essa comercialização mais popular, e depois, né, a gente vai ter o Beco da Poeira, que com a transferência, né, ligado a uma grande obra que é o Metrofor, a gente vai ter aí outros locais para comercializar. E na tentativa, né, sobre o discurso de ordenamento melhor desse comércio, né, que se dá nas ruas, né, inclusive tendo impacto, né, na circulação de transeuntes, né, na própria circulação, né, do trânsito no centro de Fortaleza, foi construído o Centro Fashion, em parceria também com a iniciativa privada, né, e aí na linha do tempo a gente vai ver que essa construção, né, do Centro Fashion está no seu 6º ano de funcionamento, né? O início da construção foi em 2015, foi inaugurado em 2017, né? E antes era o local onde a gente tinha aí uma fábrica de tecidos, que é a Fábrica de Tecidos São José, tá? É um pouco aqui rememorando, né, as rugosidades, né, que persistem na paisagem, com as vilas operárias que a gente ainda encontra, né, nas proximidades onde hoje é o Centro Fashion, que era a antiga fábrica. E aqui é o Centro Fashion, onde, chegando lá, você vai ver logo a diferenciação entre os andares, onde vai ter diferenciação com cores, e aí vai diferenciar também o público, né, que vai comprar, porque diferencia tanto no preço, como também nas mercadorias, aquelas que são de marcas, aquelas que vêm da fabricação própria, né? Então, a gente vai ter uma infraestrutura desse Centro Fashion, como eu estava falando, né, que envolve também a questão de hospedagem. Hoje já são mais de 4.000, né, e 500 boxes, né, porque aqui é referenciado de 2019, né. Então, com todo o impacto, né, que vai ter, né, da pandemia, que eu quis trazer aqui, né, através desse questionário de 28 entrevistas, a gente pode ver com relação à caracterização, né, de quem vende, né, no Centro Fashion, né, nesse equipamento, né, de comércio popular, a maioria é do gênero feminino, a faixa etária que predomina é de 41 a 50 anos, a escolaridade, né, que predomina é o ensino médio completo, como vocês podem ver pelo gráfico, e também a questão, né, se os boxes são próprios ou alugados, predominam os boxes próprios, né, o tempo de funcionamento, né, que os lojistas já estão lá, né, os permissionários já estão no local, cerca de 37% já estão lá há menos de um ano, né? Então, pegou já esse período, né, de arrefecimento maior dos impactos da pandemia. O tipo de fabricação, a maioria é fabricação própria, como vocês podem ver, e o modo de divulgação cresceu muito na pandemia, o uso das plataformas digitais, né, uma forma alternativa que se encontrou, né, para não ficar tanto no prejuízo com os lockdowns devido à pandemia, né. Aqui algumas salas com relação aos impactos da pandemia, né, que o online foi uma das alternativas, como eu acabei de falar, e aqui um pouco, né, para não concluir, para a gente refletir um pouco, né, sobre o papel hoje que exercem as áreas centrais, né, nas metrópoles, com o crescimento, né, crescente do circuito inferior, né, da economia, e toda essa dinâmica também na busca de requalificar
essas áreas centrais, num contexto de reestruturação maior do sistema capitalista. Obrigada, e aqui para mim são 11 minutos. Eu que agradeço sua apresentação tão qualificada e a forma como deu grande expressão ao nosso trabalho, e espero que continue e fique online para o debate que faremos ao final das apresentações. Muito obrigado. Muito obrigada também a todos e todas. Vou tirar aqui a apresentação. Bem, queremos convidar agora para o professor Henrique Éder Cavalcante Araújo, o professor Tiago Estevão Gonçalves, a professora Maria Clélia Lustosa da Costa, com o tema Produção do Espaço, os Bens Públicos do Planejamento Urbano de Fortaleza. Por favor, estão todos três, quem vai apresentar? Bom dia, vocês me escutam? Boa tarde para quem está em Portugal. O professor Tiago Estevão, pela voz. Sim, serei eu que apresentarei o trabalho. Prazer, viu? Olha o tempo, professor, por gentileza. Sim, tentarei cumprir o tempo. Não olhe. Pois bem, né? Então a temática proposta, né, para nós dialogarmos aqui no evento é parte do título, né, Produção do Espaço, os Bens Públicos no Planejamento Urbano. E assim, quero dizer que eu estou muito grato mais uma vez de poder participar desse importante evento, né, de caráter internacional. Agradecer a coordenação aqui do evento, o professor Rui Jacinto, professora Maria Isabel Martinez, pelo sempre compromisso e nessa seriedade de fazer pesquisa, de fazer eventos dessa magnitude. Também agradeço aqui a coordenação da sessão do professor José Bozarchiello e poder compartilhar, socializar, dialogar com os professores, professor Carlos Balsas, né, professora Alexandra Muniz e outros professores também que irão apresentar os trabalhos. Bem, falando um pouco sobre o nosso tema, ele é um tema que foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho também ele versa sobre linhas, né, ligadas ao Observatório das Metrópoles, né, sobre desenvolvimento urbano e direito à cidade. É uma temática, digamos, recente no âmbito da geografia, né, da UFC, da geografia do Ceará. É um tema que versa sobre planejamento urbano, direito urbano, né, também sobre economia, e tem sua base, né, o seu sustentáculo em termos teóricos, né, epistemológicos, conceituais, nessas áreas, mas principalmente na geografia urbana. Esse trabalho tem como autoria, né, Henrique Éder. Ele trabalha na Secretaria de Finanças aqui no município de Fortaleza, né, e também tem como autoria eu, né, Tiago, e a professora Clélia Lustosa, da UFC. Bem, então, perpassando aqui um pouco sobre a produção do espaço urbano, né, e a sua constituição enquanto usos de equipamentos públicos que são utilizados para fomentar as políticas públicas e atender às necessidades da população. Nesse contexto, devido às inúmeras alterações e avanços, né, da expansão urbana de Fortaleza, e dentro desse quadro, o direito à cidade, a justiça espacial, tornou-se latente enquanto reflexão. E dentro disso a gente pensou, como estão hoje os bens públicos disponíveis em Fortaleza, né? Fortaleza, né, é capital do estado do Ceará, uma das metrópoles mais pujantes, né, mas ao mesmo tempo que apresenta contradições, né, apresentam diferenciações, segregações, fragmentações, bastante pujantes também, ao mesmo tempo, né? Apesar de, nos últimos anos, uma série de leis, né, de uso e ocupação serem revistas, uma série um aparato de legislação urbana ser revisto, atualizado, repensado, a gente observa que os bens públicos, eles precisam e carecem
não apenas no aspecto legal e da legislação, mas também o aspecto que esse planejamento ele chegue às populações mais vulneráveis. E Fortaleza, nesse quadro, né, saiu há pouco tempo também, dados atuais aí do IBGE, com certo atraso, né, como nós não vamos entrar aqui nos pormenores, mas Fortaleza hoje apesar de ter perdido 1% da sua população, né, passando de 2.452.000 para 2.428.000, ela subiu a colocação a nível nacional. Ela passou de 5º lugar, né, de maior expressividade em termos populacionais para 4º lugar em termos populacionais. Daí a gente mais do que nunca percebe o quanto é importante, né, estudarmos, né, Fortaleza nessa perspectiva de apropriação dos bens públicos, nessa dualidade. Bem, então, assim, a gente vai ter, enquanto conceituação dos bens públicos, o Código, né, o Código Civil, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022, que versa sobre o artigo 98 e 99, que vem definir o que são esses bens públicos, né? O que são esses bens públicos para, né, a legislação brasileira, a legislação urbana brasileira. A gente vai perpassar o quê? Que são do domínio nacional, pertencentes a pessoas jurídicas de direito público interno. Então, isso é o que traz o nosso código. E aí também tem umas classificações quanto aos tipos de bens públicos. Então, nós vamos ter o bem público de uso comum do povo. Esse uso comum do povo seriam os rios, praças, mares, ruas. Nós temos os de uso especial. Esse uso especial já vem falar sobre os edifícios destinados à administração pública, seja ela de nível federal, municipal ou estadual, e também nós temos os níveis dominicais, né, que são patrimônios disponíveis. E aí, há uma questão importante a gente pensar também os bens públicos que eles são inalienáveis. Pensando aqui sobre os bens públicos e o direito urbano, a produção do espaço por meio do entendimento dos bens públicos, o planejamento tem um ponto recorte espacial, definido aqui Fortaleza, e a gente vai perceber o que? Identificar os tipos de equipamentos distribuídos no espaço urbano. Então, esse foi um dos grandes pontos chaves desse trabalho, né? Nós identificarmos e classificarmos, né, diante desses tipos de usos e, por sua vez, tendo como mecanismo de leitura, né, a governança urbana e o papel do poder público por meio dos instrumentos urbanísticos na promoção e garantia dos usos e ocupação dos bens públicos pelos citadinos. Então, essa seria a questão a ser desenvolvida nesse trabalho. Bem, aqui nós vamos ter, por sua vez, um pouco sobre a base legal, né, a legislação urbana e como ela versa a respeito, né, dos destinos dos bens públicos, né? E aí a gente faz um recorte, né, nesse primeiro momento, de 1962 a 1989, perpassando um pouco dessa legislação urbana. Então, o Código Urbano, né, de 6 de 1962, depois que vem sendo atualizado, 10% seria instituído, né, e no máximo 20% para vias regionais e áreas livres. Em 75, nós vamos ter o Plano Diretor Físico, Lei 4.486, que destina 15% para o sistema viário e 15% para as áreas livres e 5% para as áreas institucionais. A Lei de Uso e Ocupação de 1979, de 13 de março, destina cerca de 20% para o sistema viário, né, para áreas livres, 15% e 5% para áreas institucionais. Passando aqui para 1989, nós vamos ter a Lei 6.443, né, que vai destinar 5% para programas habitacionais de interesse social. A Constituição Federal de 98 a 2017, a gente vai também perpassando essa legislação e observando como foi visto os bens públicos em 88, em 92, mais especificamente, o Plano Diretor de Fortaleza, né, depois a Lei de Uso e Ocupação em 96, em 2009, que a lei ainda em vigor no plano diretor, e a Lei de Uso e Ocupação, revista agora em 2017. Em termos, né, metodológicos, a gente vai fazer, vou passar aqui bem rápido, vamos ter a revisão, tivemos, né, a revisão bibliográfica, documental, elaboração de tabela dos dados governamentais e uma base muito forte em termos cartográficos.
a gente utilizou muito o sistema de informação geográfica, e aí nós vamos ter inúmeros mapas. No trabalho aqui eu vou apresentar somente alguns, dado o nosso tempo. Então, aqui nós vamos ter a classificação dos bens públicos de Fortaleza quanto à origem, né? Nós vamos ter uma série de origens. Nós vamos ter a origem do loteamento voltado para a área institucional, para conjunto habitacional, para áreas do sistema viário. Nós vamos ter aqui o comodato, seção, ou seja, a gente observa nesse mapa, né, por exemplo, o sistema viário ele vai ter um grande destaque, né, como também a parte do loteamento para áreas verdes, dentre outros. Aqui a gente vai trazer, né, a origem, por sua vez, desses bens públicos da cidade e também dividindo enquanto secretarias regionais, que é uma divisão política administrativa em Fortaleza, tá certo? Nós vamos ter aqui o loteamento da praça, né, da área verde, desapropriação, cessão, então tudo isso em termos quantitativos, no qual foram aí colhidos durante a pesquisa realizada. Nós vamos ter aqui também, por sua vez, quanto à propriedade, né? De onde ela vem essa propriedade, se ela vem de origem municipal, se ela vem de origem federal ou se ela vem de origem estadual. Então, a gente vai ter, por exemplo, em termos de origem federal, cerca de 65, né, unidades, né, de bens públicos, estadual, cerca de 36, municipal, né, já vai subir esse número, né, mais de 3.541. Então, a gente vai observando, né, dentro desse aspecto, também o comodato, cerca de 25, né, então, empréstimo gratuito. A gente vai observando o quê? A disposição legal e do parcelamento do solo urbano de Fortaleza e o seu ordenamento legal. Aqui a gente traz, por sua vez, alguns equipamentos públicos disponíveis no momento, né, temos muito mais, mas a gente conseguiu aqui trazer alguns. A fachada da lavanderia comunitária no bairro Demócrito Rocha. Então, um bem público, de fato, que está disponível para o bem da população, que a população tem acesso. Nós temos aqui, tanto também a parte externa quanto a parte interna, a parte aqui do largo, né, que é uma área também de convívio, e aqui no caso, né, de lazer, tão necessária nas cidades, né, no bairro Parreão. Temos outros equipamentos também utilizados pelo próprio município, né, e que atende a nível de saúde, de segurança ou a nível habitacional. Aqui nós vamos ter o posto de saúde Mariusa Silva de Souza, no bairro Bom Sucesso, né? Então, aqui um equipamento no sentido de saúde, né? Saúde pública, ligada ao SUS. E aqui também nós vamos observar a torre de observação da Guarda Municipal, no bairro Bom Sucesso, ou seja, um mecanismo aí de segurança pública. No bairro Itaperi, Praça do Loteamento, né? Conjunto das Nações, mais um momento aqui que a gente vai observar dos bens públicos sendo utilizados de modo correto, no modo, digamos, legal e do modo acessível, naquilo que a gente considera enquanto direito à cidade. E aqui nós vamos ter uma classificação dos bens públicos municipais de Fortaleza, nesse mapa, quanto à ocupação. Esse termo utilizado, né, de invadido, não invadido, parcialmente invadido e totalmente invadido, é o termo que tem nos dados da prefeitura, embora a gente tenha aqui algumas contradições quanto a isso, algumas análises quanto a isso, porque, no caso, algumas áreas que seriam destinadas a bens públicos, elas foram destinadas à moradia ou áreas, né, de moradia de aglomerados subnormais, de favelas. E essas áreas, ela reflete, né, o direito à cidade, ela reflete, melhor dizendo, né, o déficit habitacional, o grande enclave, né, o grande entrave, melhor dizendo, do direito à moradia no Brasil, e em Fortaleza, por sua vez, também não seria diferente. Então, ela coloca invadido e totalmente invadido, a prefeitura, como dados, e apesar de ter números diferentes, ela não diferencia o que seria invadido e totalmente invadido, né, que seria essa área mais em vermelho do mapa, parcialmente invadido. Se for possível, olha, o tempo, temos 2 trabalhos. Se tem outra. Sim, vou acelerando. Desculpe ter que interromper. Tá, eu já passei dos 10 minutos, já estou com uns 15, né? Vou aqui passando para vocês observarem um pouco melhor. Aqui nós vamos observar já alguns usos indevidos, né, dos bens públicos municipais de Fortaleza, áreas de colégio, né, mas que não é um colégio público, né, áreas de comércio também que não
de origem pública. Aqui, essa área, né, de bem público, a gente vai ver um comércio aqui que atende a classe média, um comércio de origem privada, um estacionamento também de origem privada. E aqui, chegando às nossas considerações finais, em termos de dados, nós vamos ter um total de bens públicos em Fortaleza, cerca de 3.679 quantificados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? E que tem uma afetação pública que seriam utilizados em políticas públicas municipais, que deveriam. Mas um dado interessante é que cerca de 1.085, desculpa, são bens totalmente regulares em sua destinação pública, cerca de 29,49% do total de bens públicos municipais, sendo que alguns são parcialmente, né, ocupados, né, invadidos em parte, cerca de 10,25% no total de 377 bens públicos, né? Então, nós temos em Fortaleza quase 40% dos bens públicos municipais sem a destinação específica conforme rege a legislação urbana, conforme aquilo que a gente deseja enquanto planejamento urbano. Então, eu agradeço, tá certo? Aqui são as nossas referências e fica aí uma abertura quanto à discussão sobre o planejamento urbano de Fortaleza. Muito obrigado. Desculpa por passar do tempo. Eu que agradeço, professor Tiago, a sua apresentação qualificada, um tema muito novo. E vamos aguardar, então, online para a discussão após a apresentação dos outros 2 trabalhos. Convido agora os professores Breno de Abreu, Maria Clélia Lustosa da Costa, para apresentar o trabalho Análise dos principais desdobramentos espaciais do ensino superior no espaço urbano de uma cidade média cearense. Breves notas. Por favor, professor Breno ou professora Maria Clélia. Não entrar. Então, vou passar para o próximo, então. Então, por favor, professora Alexandra, ou professora, a quem vai apresentar, a professora Maria da Penha, dos Santos Costa, com o tema Indústria de Calçados e os novos territórios da produção nas pequenas cidades do Ceará. Por favor. Alô, professora Maria da Penha, professora Alexandra. Olá, professor. Eu não tive agora comunicação com ela. Ela ficou de me passar alguma informação, mas não me passou. A senhora tem condição de apresentar, professora? Porque ela não me passou, mas aí eu não tive acesso agora. Está aqui ela, pronto, Maria da Penha. Maria da Penha, pronto, apareceu. Seja bem-vinda, professora. Que bom. Olá, bom dia. Estava tendo problema. Ainda não apareceu imagem. Já vai, né? Pode continuar, professora, por favor. Estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo. Pronto, bom dia. 5 minutos, viu, professora, por favor. Ok, vou compartilhar aqui. Pronto. Estão visualizando? Tá ótimo, estamos vendo bem. Ótimo. Mais uma vez, bom dia. Eu sou a Penha. Sou aluna da Universidade Federal do Ceará, do curso de Geografia da UFC. Essa pesquisa, do trabalho que iremos apresentar agora, faz parte da nossa pesquisa de doutorado, que tem como tema Indústria de Calçados e os novos territórios da produção nas pequenas cidades do Ceará, Brasil. Essa pesquisa ela é orientada pela professora doutora Alexandra Muniz. Para início de conversa, a gente enfatiza a reestruturação produtiva, né, como o fio inicial aí das dinâmicas que vão se dar nas cidades pequenas do interior cearense, uma vez que a reestruturação produtiva ela vai interferir na esfera da produção, né, no trabalho e também no espaço geográfico. A ocorrência desse fenômeno, né, ele se deu a partir da fragmentação territorial da produção, onde passou a se estabelecer densas relações entre os territórios de comando, produção e consumo, né, os territórios que mandam
os territórios que produzem e os territórios que consomem, né, essa mercadoria. No caso da indústria de calçados, ela foi bem afetada pela reestruturação, ela se inseriu, né, nesse processo, uma vez que aqui no Brasil ela intensificou um processo de desconcentração produtiva que teve como foco, né, a região nordeste brasileira, sobretudo as pequenas e médias cidades. Essa indústria ela foi influída, sobretudo, na escala nacional, pela questão dos incentivos fiscais, pela atração industrial para cidades, até então, sem nenhum tipo de histórico industrial. Então ela surge aí, né, ela é implantada nessas cidades realmente para impulsionar o processo industrial. Como eu falei anteriormente, as cidades não metropolitanas de pequeno e médio porte, que vão ser essas principais impactadas, digamos assim, por essa implantação industrial, elas se caracterizam, né, como cidades de nível e complexidades inferiores às metropolitanas, né? Então, elas apresentam aí formas espaciais de urbanização com diferentes conteúdos e topologias, né? Mas não deixam de ser importantes para o processo da produção, uma vez que elas passam a se relacionar com o mundo, né? Por meio aí da produção de calçados. O objetivo da pesquisa é analisar a dinâmica industrial calçadista nas pequenas cidades, na macro-região do Vale do Puru, Ceará, Brasil. O nosso aporte teórico parte de Soja, Chesnay, Alves, Muniz, né, para discutir reestruturação produtiva, do professor Milton Santos, para discutir território usado, uma vez que o território ele passa a ser utilizado em prol da produção de calçados, em prol da competitividade, da lucratividade, né, da indústria, e pequenas cidades, né, a partir de Expósito e Silva. Os procedimentos metodológicos do estudo se deram a partir da revisão de literatura, a partir de Soja, Gomes, Muniz, Pereira Júnior, Santos, Expósito, Silva, entre outros. Levantamento documental e estatístico a partir do RAIS, da CAGED e da ABI-Calçados, que é a Associação Brasileira de Calçados, das Indústrias, e a elaboração de mapas e gráficos. Os resultados preliminares, né, desse estudo nos indicam a prevalência aí dos incentivos fiscais e incentivos territoriais no que se diz respeito à concentração industrial calçadista no Nordeste brasileiro, né? No caso do Ceará, os incentivos fiscais vão partir aí do Fundo de Desenvolvimento Industrial, que vai abrigar aí os programas, né, diversos programas que versam aí pela expansão da indústria no Ceará, mas sobretudo a PROAD, que é o Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos, inclusive recentemente foi reestruturado para abranger ainda mais, né, essa questão da atração industrial. Dentro dessa leva, né, de incentivos fiscais, também inclui-se a redução de ICMS, de ISS e IPTU, né? Isso vai também conforme cada situação e cada município, uma vez que, além desses incentivos em escala estadual, os municípios também passam a ofertar incentivos a fim de atrair cada vez mais empreendimentos. Além disso, a indústria de calçados, ela também vai receber incentivos territoriais no sentido de infraestrutura para o seu funcionamento. O governo do estado, né, juntamente com os municípios, eles voltam-se, né, para políticas aí de infraestrutura para que a indústria ela possa realmente se expandir nessas cidades, né, pequenas. E com isso, a gente entende que a indústria de calçados, ela tende, no caso do Ceará, a se localizar nas pequenas e médias cidades, uma vez que a própria política fiscal, ela interioriza essa indústria, né? Então, a gente tem o exemplo aí da Paquetá, que ela está localizada na região do Vale do Puru, nos municípios de Uruburetama, Itapajé e Pentecoste. São cidades pequenas, de no máximo até 60 mil habitantes,
a Vulcabras em Horizonte, a Grendene, Sobral e Crato, a DAS em Itapipoca, aqui também no Vale do Curu, a Anige em Quixeramobim, a Copechói, a Democrata, a Dakota e a Neuruber, né? Então, temos aí essas empresas, alguns exemplos, né, de cidades, cidades pequenas e médias que receberam esses estabelecimentos. Para a gente ter uma noção da produção de calçados em escala nacional, eu trouxe essa representação, esse mapa, para demonstrar a importância do Nordeste para a produção nacional de calçados, onde a gente pôde constatar que 52% da produção de todo o volume de calçados do Brasil sai da região Nordeste, né, dessas fábricas instaladas no Nordeste. É importante lembrar que essas fábricas, né, essas empresas, elas são oriundas do Sul e Sudeste, né, sobretudo aí de São Paulo e Rio Grande do Sul. O volume da produção por unidades da federação, a gente enfatiza que o Ceará como o principal no que diz respeito à produção de calçados, no que diz respeito a 24% do que é produzido. Agora, trazendo, né, para dentro do nosso recorte de estudo, temos aqui a região de planejamento do Vale do Curu. Essa região, como eu falei anteriormente, ela é composta por cidades pequenas e também cidades médias, né? 2 cidades que estão caminhando para esse patamar de média, que no caso é Itapipoca e Itapajé. A gente fez um levantamento para fazer um comparativo, né, da importância da indústria de calçados na região e constatamos o seguinte, que da indústria de transformação registrada aqui na região do Vale do Curu, temos 141 estabelecimentos, né, industriais. Desses, 36 são voltados para o ramo industrial calçadista. Em relação aos vínculos, a gente tem aí um registro de 12.531 trabalhadores, né? E desses 12.000, 10.818 pertencem aí à indústria de calçados, né? Estão vinculados à indústria calçadista. Então, a gente tem essa dimensão da importância das fábricas, né, para a região, sobretudo no que diz a geração de emprego, né? Estabelecimentos e vínculos industriais calçadistas por município, no que diz respeito a estabelecimentos, Itapajé se destaca com 15 estabelecimentos, né, com 15 fábricas, sobretudo de micro, né, a médio porte, e uma de grande porte, que no caso aqui vai ser a Paquetá. Temos Itapipoca com 5, né, 5 estabelecimentos. Em relação aos vínculos nesse comparativo, Itapipoca se destaca, uma vez que registrou 4.495 vínculos, né, ativos ligados aí à indústria de calçados. Essa importância, né, essa dimensão de Itapipoca se dá em razão da DAS, uma empresa que produz marcas, né, de importância internacional, como a Nike, a Adidas, Reebok, Puma. Então, ela vai se destacar devido à própria DAS, né? E esses demais estabelecimentos por conta de ateliês que se voltam para dar suporte à produção de calçados na região. Em relação à Paquetá, como eu falei de Itapajé, Uruburetama, né, e Pentecoste, a Paquetá ela vai se voltar para uma produção própria, aí de marcas, né, como Paquetá Esportes, Capodarte, Lilis e a Gaston. Já caminhando aí para as considerações finais, né, a partir desse levantamento, a gente conclui que a indústria calçadista se destaca como um dos ramos que mais se apropriou da reestruturação produtiva e territorial, com o intuito de aumentar o seu tripé, né? Produtividade, lucratividade e competitividade. Enquanto na macro-região do Vale do Curu, as empresas industriais calçadistas, elas reconfiguraram o mercado de trabalho e as relações de trabalho, né? Então, uma vez que elas passaram a atuar nessas pequenas cidades, elas fizeram essa modificação. Por fim, a indústria de calçado é responsável por dinamizar o emprego industrial nas cidades pequenas do Vale do Curu, a partir aí das suas dinâmicas, né? E aqui trago algumas referências.
No mais, agradeço pela oportunidade, pela partilha e aguardo o debate. Eu quero falar com todos os presentes e também com o nosso público online. Nós estamos com um tempo bem comprimido, temos ainda um outro painel número 11. Nós tivemos só uma equipe que não se apresentou. Tivemos a apresentação do professor Carlos José Balsas, a apresentação da professora Alexandra Muniz sobre reestruturação urbana, o professor Carlos sobre resiliência urbana, tratando principalmente a questão do consumo sustentável, e a produção do espaço público urbano no Brasil, quem apresentou foi o professor Estevão, e agora a professora Maria da Penha. Então, se alguém tiver questões para fazer, gostaria que fosse bem rápido para poder nós já entrarmos no segundo. Por favor. Bem, eu quero então parabenizar todos que apresentaram, foram trabalhos super qualificados, né? Trabalhos que já resultam de pesquisas já consolidadas, e vamos partir então para o nosso grupo, que deveria ter começado às 16 horas, né, do painel 11, Cidade e Dinâmica do Espaço Urbano, e o primeiro trabalho da professora Arlete Moisés Rodrigues, né, com movimentos populares urbanos e o direito à cidade. Professora Arlete, a senhora está online com a gente? Alô? Sim, professor José, estou online. Ai, que bom. Seja bem-vinda, professora. Obrigado. Bom vê-lo, José. Oh, igualmente, viu, Arlete? Eu tenho uma apresentação que eu vou colocar aqui na tela, né? Preciso ver como é que faz, peraí. Eu não sou muito boa nessas coisas. Você e toda a torcida do Flamengo. Ai, como é que faz aqui? Faz. Professora, a senhora clica nessa setinha verde que tem no Zoom, Share Screen. SHARE. Eu já cliquei. E agora? Aí você escolhe onde é que está o programa que está a apresentação, depois compartilhar. Ele tem que estar aberto, que você vai apresentar. Tem que estar aberto, exatamente. Aberto ele está. O duro. Pronto, chegou. Olha aí. Pronto, já está aparecendo aqui um Word, parece Já Word. apareceu. Word. Não, mas não é o Word. Ah, não, essa é a Maria da Penha. Não é Word, então tem que stop, né, parar e escolher lá qual é o programa da apresentação. Se for o PDF, colocar no PDF, clicar lá para compartilhar o arquivo do PDF. Se for PowerPoint, clica no arquivo do PowerPoint. Está aparecendo aqui do PDF, ó, a programação estava aparecendo. Agora a sua área de trabalho. Professora Clélia? Não é isso. Chamo mais tarde. Ah, meu Deus, não é. E agora? Peraí. Desculpe, gente. Acontece, Arlete. Isso acontece. Pronto, escolha qual é o arquivo que a gente está visualizando. Que você colocar aí vai dar para... Pronto, apareceu. Ah, desculpem. Não, tudo bem. Bom, nós já tem 10 minutos, eu vou dizer os objetivos pelas quais eu estou fazendo essa apresentação, tá certo? Movimentos populares e o direito à cidade. A ideia é apresentar a Conferência Popular pelo Direito à Cidade, realizada em junho de 2022,
que foi organizada pelos movimentos populares urbanos e os intelectuais alinhados com a luta, né? Na verdade, nós temos muitas análises, né? Muitas análises acadêmicas que abordam a questão do direito à cidade, têm contribuído para a gente entender a natureza, né? da opressão, a dominação e as possibilidades emancipatórias de utopias concretas. Neste caso, o que eu estou apresentando não é uma atividade acadêmica. É, na verdade, talvez o rompimento de fronteiras, como dizia o João Ferrão na sua conferência da manhã, é de colocar em pauta como se deu a organização para fazer uma conferência popular pelo direito à cidade. Neste caso, então, eu já coloco qual foi o objetivo da conferência, que foi a ideia de convergir anseios, esperanças e lutas. Ora, lutas no sentido de construir o direito a uma nova cidade e uma nova sociedade com novas formas de relação, é essa a proposta, entre os seres humanos e destes com o meio ambiente. E, no caso, o foco é a cidade. Como é que foi essa organização? Acho que isso é importante. Ela foi uma organização que teve como um ponto de modelo as conferências que foram realizadas pelo Ministério das Cidades, que existiu até 2016, ou seja, de 2003 a 2016, que com o golpe de Estado eles deixam, o Ministério deixa de existir e, portanto, as conferências também. No entanto, tem uma diferença fundamental, a forma é semelhante. Qual é a diferença? Enquanto a conferência do Ministério das Cidades, do Conselho das Cidades, era realizada a partir dos municípios, portanto, seriam as freguesias em Portugal, a partir de uma estrutura administrativa, onde se tiravam propostas, e essas iam para os estados, que também é estrutura administrativa, e, portanto, tem a ver com a questão da organização do Estado capitalista, e depois ia para a nacional. O que foi de diferente é que o movimento popular se organizou da maneira onde e como foi possível, onde existiam formas organizativas dos movimentos populares. E isso implicou em se fazer 323 eventos preparatórios em vários municípios, vários bairros, com a participação de 600 entidades, de movimentos populares e de associações de entidades, entre as quais uma que é muito nossa conhecida na geografia brasileira, que é a Associação dos Geógrafos Brasileiros. E foi um debate muito amplo em que se teve simplesmente 16 eixos temáticos. Eu não vou falar de todos eles, mas só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: foi debatido planejamento, favelas, meio ambiente, democracia, recursos públicos, equipamentos de saúde, de escolas, creches. Breno, você está com a mão dele levantada? Eu estou aqui com alguma dificuldade para apresentar isso? Não, está tudo ok. Não. Estamos ouvindo bem. É que o Breno levantou a mão e eu pensei que não tivesse... Não, está tudo ok, professora. É porque ele é do painel anterior, acho que depois ele vai pedir para falar. Enfim. Ah, ok. Então, esses temas não eram temas que estavam aparecendo efetivamente durante as 6 conferências anteriores que teve pelo Ministério da Cidade. Por exemplo, a educação, a arte, a cultura, os equipamentos de saúde, a segurança pública, com atenção especial da
periferia, ou seja, a periferia é o foco principal das questões. Nesse sentido, eu penso que a plataforma de lutas do direito à cidade, em qualquer escala, ela vai implicar, né, numa perspectiva civilizatória de sujeitos coletivos nas suas territorialidades, né? É uma plataforma de lutas que representa um horizonte para a vida cotidiana, aonde se constrói a própria história, não como se quer, mas como é possível. E nesse sentido, todos esses 16 temas, que eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles, os movimentos populares enfatizam a luta cotidiana para a superação das questões que oprimem a maioria dos cidadãos. Eu quero dizer desde já, né, que as análises acadêmicas, elas enfatizam os princípios, as possibilidades e os limites de uma utopia do direito à cidade. O que os movimentos colocam é a sua vida cotidiana. Claro que ambos vão convergir para um ideário de uma sociedade de iguais. Quais são os focos principais? O principal foco que aparece em todos os 16 grupos que se formaram é o direito à moradia como componente do direito à cidade. Todo mundo tem que ocupar espaço e ninguém vive sem ocupar o espaço. Mas que moradia digna é essa? Como é que se coloca a moradia dentro das propostas que saíram para fazer uma plataforma pelo direito à cidade? A primeira coisa colocada é que a moradia digna, ela tem que estar localizada em áreas infraestruturadas, ou seja, com equipamentos públicos, com infraestrutura, com acesso. E o que a conferência propõe? Ela propõe a regularização fundiária de interesse social das ocupações que ocorrem por necessidade. Nós temos no Brasil regularização fundiária de interesse social que foi alterada por uma lei do final de 2016, que, na verdade, dá muito mais ênfase àquilo que eles chamam de regularização fundiária de interesse específico. E esse não é o tom que vai aparecer na plataforma. É de dar direito à permanência nas áreas ocupadas. Por outro lado, o movimento também enfatiza a produção de novas unidades, mas sempre chamando atenção em áreas com infraestrutura. A produção habitacional de interesse social, em geral, vai estar localizada onde tem o menor preço da terra, aí é onde não tem infraestrutura. E eles colocam essa dimensão como aquela que é fundamental. Além disso, né, há uma noção de que a periferia, no caso do Brasil, a periferia pobre, só aparece nos debates políticos em época eleitoral. E, no caso, o que a plataforma coloca é que elas têm que ser o centro de referência para se analisar a diversidade sexual, étnica e na proteção das pessoas em geral. Então, a ênfase é a moradia, mas não é a moradia isolada do local onde ela está. A outra questão que aparece, que nunca apareceu de uma forma clara, nas conferências, nas 5 conferências mais especificamente, porque a 6ª é um problema, é a questão da diversidade da população, a diversidade da vida cotidiana. E, nesse caso, há propostas específicas, muito centradas na moradia, mas, ao mesmo tempo, no atendimento às condições específicas. Por exemplo, mulheres, diferentes etnias, a população LGBT+,
no sentido de proteger contra a violência, de ter programas específicos para atendimento, fazendo com que a vida na cidade possa fluir. Ao mesmo tempo, há também uma preocupação com os idosos, e teve um grupo para tratar dos idosos. Ou seja, não é possível pensar que a população que envelhece teria as mesmas condições daquela população mais jovem. Então, há propostas que é criação, acolhimento de moradias, de locação, e não de compra ou mesmo instituições de longa permanência. Além disso, os jovens também estavam presentes. Porque os jovens precisam de uma política de investimento na cidade, não na habitação especificamente, que lhes permita vislumbrar o futuro. E, neste caso, a política para os jovens foi proposta como pensando em políticas de educação, de saúde e de emprego. E como uma ênfase dessa diversidade, a proposta é superar o genocídio institucional. E, nesse sentido, articular os movimentos sociais numa perspectiva antirracista. Porém, mais uma outra questão é o seguinte: o espaço geográfico brasileiro, ele é diversificado. E essa diversidade implica em questões territoriais, implica em questões espaciais, implica em questões de lugar. E, nesse sentido, o movimento coloca a necessidade de preservar o modo de vida tradicional e os lugares de existência desses povos, né? Que aonde eles situam de uma maneira muito clara na sua plataforma quem são. São os ciganos, são os caiçaras, são as quebradeiras de coco, são os pescadores artesanais, ou seja, é entender a diversidade de cada território dentro do espaço geográfico. Mas, e a gente viu isso, tem uma dica, né, sobre os problemas dos sem-tetos que apareceu nos dados do IBGE, vamos lá ver o que aconteceu com tudo, mas, enfim, que é preciso na cidade ter atendimento e programas específicos habitacionais que possam atender a especificidade daqueles que não têm o teto e que lhes permita viver sem serem destruídos. O teto é muito difícil, mas aí eles não propõem, a proposta não é que haja uma casa para cada um. Eles colocam que é necessário debater com essa população para se ter uma diversidade de atendimento, para que se tenha a cidade como direito. A cidade como direito no sentido da geografia, pensar e entender na sua realidade. E, para isso, eles consideram também como fundamental participar do planejamento, colocando uma das questões que é a periferia no centro dos debates, como um fundamento do direito à cidade, para que a periferia seja priorizada no uso dos recursos públicos e atuação nas áreas menos equipadas. Nesse sentido, o movimento já conseguiu, quando eu falo, eu não estou falando só do movimento popular, mas também da intelectualidade que a ele está ligada, né? Que é a criação de uma secretaria dos assuntos da periferia no próprio Ministério das Cidades. Então, isso é uma questão importante, e o ponto de partida é o que se vive na periferia. Além disso, de uma forma muito subsidiária, aparece a necessidade do trabalho e da renda. Ora, como uma proposta política, não há uma proposta de uma indústria, é uma proposta de disponibilizar espaços públicos
para implementar pontos regulares de trabalho. Eles não detalham o que seria isso, mas eles colocam como um fundamento importante para relacionar, em especial, com os jovens. Isso aparece tanto no grupo dos jovens, como aparece no grupo do trabalho e renda. A outra questão que aparece como uma participação no planejamento é aplicar a função social da propriedade da cidade. Bom, foi uma luta dos movimentos populares colocar a função social da cidade e da propriedade na Constituição brasileira. Porém, como todos nós sabemos, isto acabou sendo capturado ou direcionado para o planejamento. E, nesse sentido, eles não negam o planejamento, mas eles colocam a necessidade dessa função social da propriedade da cidade não ser restrita a áreas delimitadas no plano diretor, que é a tendência que a gente conhece, no caso dos brasileiros, bem, de como isso foi definido para o plano diretor. E, evidentemente, eles colocam uma questão que é parte da função social da propriedade da cidade, que é o controle do preço da terra para evitar a especulação. E voltam, já no planejamento, à necessidade de definir lugares adequados para a produção de habitação de interesse social. E, para quase que complementar, eles vão dizer que não basta ter a produção de moradia, mas é preciso colocar isso no sentido de ter meio de transporte adequado, mobilidade urbana adequado e a possibilidade da tarifa zero para ampliação geral. Essa é uma outra discussão, mas eu estou aqui apenas relatando e levantando algumas questões gerais. A outra coisa que era ausente nas conferências nacionais do Ministério da Cidade era o ensino público de qualidade. E há uma argumentação importante de que este ensino público, e aí é escola, é creche, e também aqui que devem estar situadas dentro dessa lógica, além da segurança pública, que não está limitada à segurança pública no sentido da polícia, porque eles colocam como um dos elementos importantes a luz domiciliar e pública e aí articulam com a questão das mulheres, articulam com relação às crianças. Eu coloquei apenas os pontos professora aqui. Arlete, desculpa interromper. Já estou terminando, Que Zé. bom, Arlete, tá. Vou aqui para a síntese, que é para dizer que a Conferência Popular pelo Direito à Cidade evidencia a perspectiva de viver adequadamente e dizer que não há uma contradição entre o que faz a universidade e o que os movimentos propõem. Mas a minha apresentação tem a ideia de retirar as fronteiras entre a ciência e a prática. Obrigado. Eu que agradeço, nós todos aqui que agradecemos essa contribuição enorme para compreender a Conferência da Cidade de 2022. Professora Arlete, muito obrigado. Teve um trabalho que não foi apresentado, estava com problema de acesso do painel anterior. Eu vou chamar agora, então, para completar o painel, o professor Breno, né? O Breno de Abreu e a professora Maria Clélia, análise dos principais desdobramentos espaciais do ensino superior no espaço urbano de uma cidade média cearense. Breves notas. Por favor, Breno. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor Zé. Bom dia aos demais que estão aqui na sala. Todos conseguem ouvir bem? Tá ótimo, tá ótimo. Pode continuar.
Peço perdão o contratempo da questão da internet, eu acabei perdendo o momento, a internet aqui estava oscilando um pouco, mas vamos lá para a apresentação. Para esse momento, nós trouxemos aqui breves notas de pesquisa, certo? Eu sou o Breno de Abreu Lopes, doutorando pelo programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará. Estamos, nesse momento, sob orientação da professora Maria Clélia Lustosa, fazendo uma pesquisa no intuito de entender como é que o ensino superior, enquanto nível de ensino, traz repercussões, né, espaciais para uma cidade média, e por isso a gente vai trazer essas breves notas de pesquisa acerca da análise dos principais desdobramentos espaciais do ensino superior no espaço de uma cidade média cearense. Que cidade média que nós estamos falando, certo? Nós estamos tratando sobre a cidade de Sobral, tá? Sobral, que fica no estado, na região noroeste do estado do Ceará. E essa pesquisa, esse Breno, contexto não de está pesquisa que a passando gente ainda nenhuma imagem, está na primeira ainda, hein? Passou, professor? Ainda não. Ah, sim, pronto. Foi? Certo. Pronto, já está. Trouxemos aqui o mapa de localização da cidade de Sobral, certo? É uma cidade muito representativa do ponto de vista urbano, espacial, das atividades de comércio e de serviços para a região noroeste do estado, tá? Atualmente, né, no tempo que a gente vem pesquisando, nós conseguimos perceber algumas implicações de um contexto maior que vem acontecendo na cidade, que é em relação a um contexto mais amplo que aconteceu em todo o Brasil, que foi uma expansão das instituições de ensino superior, a expansão do ensino superior, que ocorreu principalmente após os anos 2000, que toda essa questão do aumento do número de cursos, do aumento do número de instituições, do aumento do número de pessoas acessando ao ensino superior, além de trazer um impacto pedagógico que a gente conhece, mas não é isso que nós estamos tentando analisar, toda essa questão também traz repercussões espaciais. E tendo em vista esse contexto da expansão desse ensino, a gente traz como objetivo analisar os principais desdobramentos espaciais do ensino superior em Sobral, no Ceará, cidade que localiza-se na região nordeste do Brasil, em um clima semiárido, com população de 212 mil habitantes. Como metodologia, nós até então traçamos uma metodologia exploratória, né, no início com pesquisas bibliográficas, com uma pesquisa documental em bases oficiais do IBGE, do IPES e também dados do próprio MEC, né, que é a instituição a nível de Brasil que faz o compilado dessas informações que foram muito importantes para a gente entender esse contexto, né, do Censo Escolar da Educação Superior, e também trabalhos de campo junto à comunidade acadêmica, junto às instituições de ensino que existem em Sobral, tá? É importante destacar que hoje há a presença de instituições públicas, privadas pela cidade, que vem trazer toda essa questão dessa repercussão espacial na cidade. Antes da gente falar propriamente dessas repercussões, vou destacar aqui um pouco do meu referencial teórico, porque é importante a gente chamar atenção para essas pesquisas que vêm analisando esse ensino pela ótica da geografia, né? Chama atenção para o professor Milton Santos e Maria Laura Silveira, que nos anos 2000 fizeram um estudo acerca do uso do território do Brasil pelas instituições de ensino, propondo que o ensino ele mantém reciprocidades com o território e que, por isso, causa assim, essas reciprocidades, essas repercussões, né, que nós estamos entendendo essas repercussões espaciais como essas reciprocidades que o professor Milton Santos fala. O professor Luiz Antônio Cunha, que vem trazendo pesquisas e estudos, dizendo que esse próprio ensino ele vai se transformando, vai se adequando a partir das demandas do território, que isso é muito importante. O professor Cassiano Cão Amorim, que fala que a expansão do ensino a partir dos anos 2000 é um evento que trouxe resultados também na imaterialidade, embora que esse nível de ensino não tenha sido expandido de maneira igual pelas regiões brasileiras, né, e também nessa perspectiva do intra-urbano e do regional.
Quais são as principais instituições que nós encontramos na cidade média de Sobral hoje? Tá? Nós fizemos um levantamento, fizemos um apanhado, nós temos 5 principais instituições de maior porte, de maior estrutura, de maior número de cursos, de maior número de professores e de alunos. Então, nós destacamos a presença da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que é pública e estadual, com 26 cursos, o campus da Universidade Federal do Ceará, com 8 cursos de graduação na cidade, um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, com 5 cursos, e também 2 instituições privadas, certo, de capital privado e também de grupos locais aqui da própria cidade, que nós destacamos o Centro Universitário Uninta, com 24 cursos, sendo hoje uma das maiores instituições privadas que existe na cidade, e a Faculdade Luciano Feijão com 5 cursos, e ambas as duas últimas estão também em processo de expansão dos seus cursos e dos seus campos. Aqui nós destacamos algumas fotos dessas instituições, aqui principalmente os 5 campos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, uma instituição pioneira na cidade, que há mais de 50 anos existe e vem formando profissionais para essa região. Os campos que são capitaneados pela rede federal, né, os 2 iniciais, a figura 8 e a figura 9, tratando sobre a Universidade Federal do Ceará, a figura 8, a Faculdade de Medicina de Sobral, que é capitaneada pela rede federal, a figura 9, o campus Mucambinho, com os demais cursos, como de psicologia, odontologia, música e etc., e o campus do Instituto Federal. Aqui as 2 instituições privadas que nós citamos anteriormente, que são as maiores, as mais robustas, como nós falamos. Trouxe aqui uns mapas só mesmo para ilustrar, mas vamos tratar realmente sobre essas repercussões, né? E a partir da fala de alguns professores, que nós tivemos a oportunidade de ter contato, quando a gente vai analisar essas repercussões no intraurbano, principalmente, as respostas são as inúmeras, né? E a gente tentou fazer esse recorte vendo dessa questão que há uma amplitude enorme, né, dessas repercussões espaciais, para além do que é pedagógico, né? E principalmente em relação ao impacto econômico na cidade, a formação de recursos humanos locais, aos incrementos que a universidade vem trazendo para a cidade em termos além dos muros da própria universidade, como a questão da mobilidade, como a questão do fluxo migratório de pessoas, né? Nós estamos tratando pessoas porque são alunos, são professores e são profissionais que circulam, né, na cidade através dessas instituições, não também somente na cidade, mas também na perspectiva regional. Muitos municípios vizinhos são atraídos, né, até Sobral, tendo em vista essa questão da presença dessas instituições. Então, nós conseguimos perceber de fato que essa questão do ensino superior, desse sistema de ensino, ele traz repercussões para além do que é pedagógico propriamente dito, e isso é muito forte no imobiliário, na formação de residências de estudantes, de residências para professores, mesmo muito embora às vezes seja um fluxo sazonal, né, pessoas que só permanecem na cidade, tendo em vista, né, os seus períodos de estudos e depois regressam para o lugar anterior. Então a gente tentou fazer essa síntese, né, mediante as falas de alguns sujeitos que vivem nessa dinâmica universitária da cidade média de Sobral. Então a gente vem falando que dessas repercussões, né, espaciais seriam a atração de um público estudantil e outro mais intelectualizado, né, o público, os estudantes, né, obviamente, e também um público mais intelectualizado, que a gente está tratando como os professores que vêm, né, dar aula nessas instituições de ensino. O impacto econômico, né, como, por exemplo, a demanda por suprimentos básicos de primeira necessidade, demanda por serviços ligados aos estudos universitários, a questão das gráficas, das papelarias, das livrarias, empresas de formatura, que também tem sido muito presente. E esse fluxo de pessoas, né, circulação de pessoas pelo intraurbano, seja de maneira no transporte público, seja em transporte de aplicativo, seja através das caronas, né, que a gente percebe que isso é muito comum, mas o fluxo de pessoas que vai transitando por entre as instituições
Também na questão regional é importante destacar a presença, por exemplo, de muitos ônibus universitários, de transportes escolares que chegam na cidade no início das aulas e regressam também ao final das aulas. A gente vê toda uma movimentação importante em relação a isso. Aqui a gente vem destacando alguns estabelecimentos, alguns tipos de atividades que são feitas vendo essa questão da demanda dos estudantes, como gráficas que se formam ao lado de instituições de ensino, tendo esse público como um nicho, né, vamos dizer assim, empresas de formatura, empresas de venda de refeição, às vezes uma refeição a um valor menor, até pela questão dos próprios universitários, e também as repercussões na questão imobiliária, que isso é muito presente, né? Então eu trouxe aqui uma fala de um professor que eu achei muito interessante. Nós vemos também com relação a aluguéis, que em algum momento esses aluguéis chegam a uma queda muito grande de apartamentos, enfim, o que esse sujeito está tentando nos retratar? Que a questão do ensino superior, ele traz uma movimentação no imobiliário da cidade, tá? E há essa sazonalidade em relação a esses aluguéis. Muitas vezes, esses aluguéis são feitos somente no período de estudos, como eu já disse, porque são pessoas que estão nas instituições de ensino de Sobral, mas que muitas vezes optam por não permanecer de fato nela. Então, quando tem a oportunidade de regressar para um outro local, né, principalmente o seu local de origem, elas vão, né, que entra a questão das repúblicas estudantis e às vezes também imóveis que são compartilhados por alguns professores, justamente para ter esse local de estada, né, na cidade de Sobral no momento dos estudos universitários. E aqui a gente destacou um prédio, né, que é muito conhecido por ser procurado por estudantes, por estar presente no local de entrocamento entre diferentes instituições, que é o Residencial Henrique de Menezes. E também a questão das repercussões em relação ao que os alunos, né, buscam, fazem em Sobral, além das atividades acadêmicas. E a gente destacou a questão de compras de produtos eletrônicos e calçados, algumas consultas de saúde, atividades religiosas, atividades físicas, culturais, lazer, muitas vezes atividades que não são vistas nos locais de origem, né, porque muitos estudantes de Sobral não são de fato de Sobral, então tem esse fluxo. Então, o que a gente pode considerar? Que as repercussões do ensino superior intraurbano estão na dimensão da interação da escala intraurbana com a escala regional, trazem influências no mercado imobiliário, no comércio, na questão dos produtos de primeira necessidade, na busca de serviços e atendimentos especializados e na formação das residências compartilhadas, o que vem trazer toda essa questão para o mercado imobiliário, certo? Não é fácil entender, não é fácil esse exercício de buscar compreender essa repercussão de fato, porque muitas vezes tudo está diluído na dinâmica da cidade, mas essas são as breves notas que a gente conseguiu constatar no trabalho, tá? E por fim, encerro a minha apresentação, né, buscando trazer um pouco do que a gente vem estudando e também da realidade dessa cidade, né, que é tão emblemática nos dias atuais. Algumas das minhas referências. E agradeço a apresentação e novamente ao espaço. Obrigado. Obrigado, professor Breno. Muito obrigado. Daqui a pouco faremos, então, o debate como combinamos.